Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 17 de março de 2022, estamos iniciando mais uma live interessante, fantástica, enriquecedora do Atlético Low Carb. E hoje a gente vai falar sobre o papel da alimentação na saúde mental e o que tudo pode desenrolar daí. O que é que a gente sabe e entender mais coisas que muito é subestimado. A gente estava batendo um papo aqui antes com o Dr. Regis e muita coisa para a gente aprender aqui, tá? Doutor Regis, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vitória, é um tema interessante e é muito pouco falado, né? Porque a saúde mental, ela está por trás do nosso comportamento, nossas ações, e a partir daí muita coisa se desenrola, e por falta de conhecimento, por falta de estar no campo, praticando, a gente sabe pouco ainda, né? Com certeza, a gente sabe muito pouco sobre isso. E quando o ser humano começou a mudar, né, a sua relação com a comida e suas relações sociais, porque muita gente acha que eventos de compulsão alimentar e de vício, né, que isso tem a ver somente com comida. E não, né, a gente sabe que isso tem muito a ver com relações sociais, relações familiares, uma série de coisas. E muitas vezes culpa-se somente a comida por esses eventos, né? Então, por isso que essa live de hoje vai ser muito legal, tenho certeza. Doutor, deixa eu só cumprimentar aqui, que tem uma turma que sempre vem chegando, que a galera sempre bate a carteirinha, bate o ponto aqui. Grande Reinaldo Pellegrino, boa noite. Doutor Andréa Maziero, boa noite. Cristiano Silva, Eliel Alencar, Eduardo Gurgel, Evandro Wilk, boa noite. Vamos lá, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quem tiver algum comentário, vamos só postar aqui que a gente vai bater nesse papo e acompanhando, tá? Antes de iniciar a live, a gente estava batendo papo com o Regis. Eu tive a honra de conhecer o Regis lá no Brasil Low Carb, onde ele deu uma aula incrível e foi a primeira pessoa, o primeiro profissional da área que eu vi falar sobre, de forma tão aprofundada e detalhada, sobre o papel da alimentação na questão comportamental, que hoje é pouco falado, é pouco difundido, mas o Regis já está trabalhando, já está no campo praticando. Regis, fala um pouco do seu trabalho e seja muito bem-vindo. Quem não conhece o Regis, fala um pouquinho o Regis, onde mora, área de atuação. Então, eu sou psiquiatra, psicanalista, eu moro em Floripa, eu sou de Porto Alegre, fiz a minha formação toda lá, mas já estou aqui em Floripa há 11, 12 anos. Escolhi vir morar aqui. E fiz minha formação em psiquiatria, formação tradicional, e também em psicanálise, que sempre foi uma das minhas paixões, sempre gostei muito e sigo gostando. Eu tenho meu consultório de psicanálise também, que eu mantenho desde 2003, 2004. E vinha praticando a psiquiatria tradicional, mas sempre muito desconfortável, assim, não era... Desde sempre, eu sempre fui um crítico da medicina e da psiquiatria, especificamente, como ela é pensada e praticada. Assim. Que a gente acaba aprendendo na faculdade, na residência, a basear os tratamentos em uso de remédios, combinações de remédios, em focar o nosso olhar só para fazer, basicamente, diagnósticos e prescrever medicações que são a base do tratamento psiquiátrico tradicional. Tinha sempre a psicanálise como uma ferramenta alternativa que me ajudava a entender o que eu via de outras formas, mas a psicanálise, como qualquer ferramenta, é útil para algumas coisas, mas para outras não, né? Resolve alguns problemas e outros não. E os problemas mais clínicos, a psicanálise pode ajudar, mas ela não vai ser uma ferramenta principal. E, bom, paralelo a isso, descobri a low carb por outras vias, não é nada a ver com a profissão, descobri porque a minha mulher descobriu, na verdade, quando ela estava pesquisando sobre ovários policísticos, que é o diagnóstico que ela tinha desde sempre. Quando a gente tentou engravidar, decidiu tentar engravidar, ela, que sempre tinha ouvido que ia ser muito difícil engravidar, pela SOP, enfim, consultou com o endocrinologista, que prescreveu a metformina para ela, que é a conduta padrão, né? E ela, por sorte nossa, ela não se adaptou ao remédio, teve uma série de efeitos colaterais, não conseguiu tomar. Então ela foi pesquisar, ela estava viajando nessa época, e começou a pesquisar, e um dia me telefonou, um dia à noite, e disse, olha, amanhã eu começo uma dieta low carb. E me pegou de surpresa, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Isso foi em 2014. Eu me formei na faculdade em 2001, então já tinha um bom tempo de formado. Nunca tinha ouvido falar nisso. Mas ela estava convicta. Eu pesquisei, eu fui atrás, eu vi, eu li, vou começar. E aí eu pensei, bom, o que me resta fazer? Pesquisar também, né? Vamos atrás. E comecei então a pesquisar e comecei a encontrar todos os artigos que já existiam há muito tempo, que estavam lá, e que simplesmente ninguém tinha me ensinado, eu não tinha tido contato, não tinha ido atrás. E aquilo abriu a minha cabeça, eu comecei a... Até porque, para mim, eu sempre tive, depois eu fui descobrir que eu sempre tive um quadro de resistência à insulina.
dificuldade de perder peso, mesmo fazendo dietas tradicionais, muita atividade física, e perdia um pouco de peso e estacionava. E resolvi, então, entrar junto. Bom, vamos junto, vamos fazer junto. E nós dois começamos a fazer a low carb. A menstruação regulou em seguida, no primeiro mês, 4 meses depois ela estava grávida. Ela começou a perder peso, eu comecei a perder peso, muito mais do que eu sempre tinha perdido, né, com menos atividade física, e aí comecei a ficar maravilhado com aquilo e comecei a estudar. Mas estudar muito, pensando na aplicação para obesidade, sobrepeso, diabetes metabólica, SOP, coisas que eu sabia, né, que eu via artigos publicados e gente falando sobre isso. Aqui, nessa época, a fonte de todo mundo era o blog do Souto, né, todo mundo entrava e caía lá, e estava tudo lá, então era fácil de se convencer, porque estava tudo referenciado lá, e fora alguns outros médicos de fora, ginecologistas falando sobre isso, infertilidade, que era o que a gente estava preocupado. E fui nutrindo essa ideia da low carb e comecei até a pensar, sabe, eu também não começo a trabalhar com essa população, diabéticos, obesos, sobrepeso, e comecei a fazer mesmo, porque é uma coisa que me entusiasmou. Até que um dia, por acaso, pesquisando palestras e aulas no YouTube, eu caí numa palestra da doutora Georgia Ide, que é uma psiquiatra americana que já trabalha com intervenção alimentar cetogênica em psiquiatria há bastante tempo. E quando eu vi ela falando, explicando e mostrando a prática dela e toda a fisiopatologia, o mecanismo de ação e a prática dela, aí aquilo abriu minha cabeça de um jeito que eu descobri o que eu estava sempre procurando, que era uma abordagem alternativa àquelas que eu conhecia, que realmente pudessem ser eficazes e que não fossem baseadas em remédio. E aí, isso foi em 2019. E aí eu mergulhei nisso e fui consumindo tudo que eu pude, palestras, cursos, eventos, jornadas, enfim. E comecei a praticar isso no meu consultório. Comecei a ganhar experiência, estudando, ganhando experiência. E é o que eu faço hoje em dia. Tenho meu consultório de psicanálise, mas a minha prática psiquiátrica cada vez mais está sendo muito mais voltada para intervenções alimentares, dentro de outras estratégias, né? Como a Maria Vitória estava dizendo, não dá para se resumir a saúde mental a um fator só, a alimentação também. Mas, como carro-chefe de tratamentos, a alimentação ao invés de remédios. Isso está sendo, para mim, fantástico, e para os pacientes também, os que se interessam por isso. Né? Interessante. Vitória, já são centenas de lives que a gente fez aqui no Atlético Low Carb, e acredito que dezenas de profissionais de médicos, e em todos eles falaram o mesmo que Regis. Todos na sua área, nenhum estudou nada de alimentação, aprende a fazer intervenção com medicamentos. E aí não vai direto na causa muitas vezes, né? Exatamente, não vai na causa do problema, né? Hoje, o que a dieta cetogênica é capaz de fazer, não tem remédios no mercado que fazem. Em nenhuma área, nem na psiquiatria, na endocrinologia, não tem remédios que têm o sucesso e a capacidade de reverter, por exemplo, uma síndrome metabólica. Não existe droga hoje no mercado, né? Se eu estiver errado, você me corrige, que eu não conheço nenhuma droga que reverta a síndrome metabólica. Não tem. Não, eu te diria o seguinte, não tem nenhuma droga que reverta a síndrome metabólica, e na psiquiatria tem o contrário, tem vários remédios que causam síndrome metabólica. Que piora o problema. E não só os médicos não estudam isso, eles não têm nenhuma cadeira de nutrição, como os próprios nutricionistas também não estudam isso. Nas faculdades tradicionais hoje, as poucas que falam sobre dieta cetogênica, elas citam muito en passant as dietas cetogênicas terapêuticas para epilepsia, que tem mais de 100 anos aí, praticamente 100 anos já, que já se fala em dieta cetogênica para epilepsia. E só, porque na maioria das vezes o que elas falam é mal a respeito isso não se discute, né? Sobre a epilepsia cetogênica não se discute, né? Não se discute, está muito estabelecido, né? Não se discute, quer dizer, não se deveria discutir. Não, isso não se discute, isso literalmente tem mais de 100 anos. 1921 foi quando foi a primeira descrição da dieta cetogênica, justamente porque já se sabia. A dieta cetogênica foi inventada porque na época se sabia que crianças com epilepsia, quando ficavam em jejum de 2, 3, 4 dias, as crises desapareciam ou diminuíam muito. Então a ideia foi justamente criar uma dieta que imitasse o estado metabólico do jejum, sem que se precisasse ficar em jejum, para ser uma coisa a longo prazo. Então faz 100 anos que se conhece, e tem muitos trabalhos publicados, meta-análises, quer dizer, cetogênica para epilepsia não é uma coisa que se discute. Cetogênica para diabetes, para obesidade, também não deveria mais se discutir, embora se discuta. Né? Porque tem artigo para dar compar. Já está em diretriz, da ADA, já está em diretriz e o povo ainda está discutindo até hoje.
Não, a impressão que eu tenho é que existe uma coisa de identidade, assim, porque se eu formo a minha identidade profissional baseado em coisas que eu pratico, né, métodos que eu pratico, coisas que eu aprendi e pratico, estou fazendo isso há 10, 15, 20, 30 anos, é muito difícil eu poder abrir mão disso, às vezes para algo que é o contrário do que eu faço. Quem trata diabetes, em geral, né, o que se aprende na faculdade e se pratica, é justamente, bom, nós vamos dar uma grande carga de carboidratos, porque é daí que vem a energia, e nós vamos tentar corrigir isso com os remédios. Mas não se discute que tem que se dar uma carga alta de carboidratos, é assim que se faz. Então, subverter isso para o contrário é muito difícil. Isso requer um desprendimento que é muito difícil de ter. E respaldado por diretriz. Porque a pessoa, além dela não conseguir pensar fora da caixa, as próprias diretrizes hoje, elas induzem ao erro. Então, elas obrigam a colocar na dieta, por exemplo, do diabético, numa faixa de 50% de carboidrato. Tá? Do diabético, porque das pessoas normais chega a 60% e de atletas chega a 70%, muitas vezes. E são quantidades de carboidratos que não são atingidas com comida de verdade. Para você atingir 50%, 60%, 70% de carboidrato na dieta, somente com processados. Com comida de verdade, você não faz isso. É a mesma crítica que se faz, crítica não, mas é a mesma observação que se faz com razão à dieta cetogênica terapêutica, essa original lá de 1921, que para se atingir aquele nível percentual de gordura também tem que ser gordura processada. Essa dieta é muito difícil de fazer, mas não é essa dieta que a gente faz no dia a dia, né? Muito diferente dessa. E muita gente que critica a dieta cetogênica, critica com base no conhecimento raso que ele tem só sobre a cetogênica terapêutica, porque essa sim, ela precisa de gordura adicionada. Ela precisa ter adição de corpos cetônicos, né? No caso, as gorduras que geram corpos cetônicos, né? O MCT, o óleo de coco. Né? Essas dietas, elas precisam de gordura adicionada, e elas são geralmente hipocalóricas muitas vezes. Então, a densidade nutricional delas não é tão grande quanto é a densidade nutricional da cetogênica padrão. Mas é uma dieta terapêutica, muitas vezes ela tem data para terminar. Muitas vezes sim. E que é o que não acontece, por exemplo, na cetogênica aqui dos atletas, né? A gente come uma densidade nutricional enorme, né? Por isso que a nossa cetose, inclusive, é uma cetose mais baixa, a gente fica ali entre 0,5, 0,6. Mas essas pessoas que fazem cetogênica terapêutica, elas precisam de uma cetose muito mais alta, elas precisam de 3, 4,0 de cetose. E você não atinge isso comendo as coisas que a gente come aqui na cetogênica padrão. Né? Assim, por sorte, os dados que a gente tem até agora sugerem, e muito provavelmente é assim, que nos distúrbios psiquiátricos não é necessário atingir um nível alto de cetose. Uhum. Então, a gente não precisa de uma cetogênica terapêutica com um índice de gorduras tão alto assim. Uhum. Na maioria das vezes, uma cetogênica, eu falo brincando, a cetogênica do dia a dia, essa dia -a -dia. A gente maneja com comida, e às vezes um pouco de MCT aqui, óleo de coco ali, é suficiente. Uhum. E é importante falar isso, porque até o entusiasta da cetogênica, que está começando, que não é profissional da área, ele entra em cetose, bateu 0,5, ele se preocupa em aumentar. Não, se não for terapêutico, não quer dizer que quanto mais melhor. Tá? Bateu 0,5, 0,6, 0,7, tá ok. Tá? Você já consegue absorver e perceber os grandes benefícios. Tá? Com jejuns longos, eu já cheguei a 5, quase 6. Foi o máximo que eu consegui. E não me preocupo com isso. Tá? E só para deixar registrado, se você não precisar estar na cetogênica por questões de saúde, cara, não se preocupa. Quanto mais melhor, não tem isso. Tá? Exatamente. Perfeito, porque assim, por exemplo, na minha prática, existem situações muito diferentes, né? Quando o uso da cetogênica é cada vez mais amplo para situações muito diversas. Então, quando eu uso cetogênica, por exemplo, para uma pessoa que tem um distúrbio psiquiátrico, eu tenho que ter alguns cuidados adicionais que eu não tenho numa pessoa que, por exemplo, quer simplesmente perder peso. Né? São situações diferentes. Por exemplo, se tem uma pessoa que já está fazendo um seu tratamento com remédio para uma doença psiquiátrica que potencialmente pode ser grave, né, como um transtorno bipolar, por exemplo, ou uma depressão grave, e ela não está bem, mas ela está estabilizada do ponto de vista de não ter sintomas graves, quando eu vou implementar a cetogênica com a ideia de ver se a gente pode diminuir carga de remédios, eu vou primeiro me preocupar em extrair o máximo da dieta que eu posso para o efeito que ela vai ter no distúrbio psiquiátrico. Aí, com esse paciente, eu vou provavelmente, de início,
buscar uma cetose um pouco mais alta. E quando eu digo um pouco mais alta, eu não digo 3, 4, eu digo 1, 1,5, algo nesse nível. Para quem tem muita facilidade de chegar a 2, mas não precisa mais do que isso. Depois que tiver estabilizado e a gente puder ir tirando os remédios, se for o caso, aí eu vou, então, diminuindo o nível de cetose, tirando gorduras adicionadas para testar justamente isso que você estava dizendo, André. Em níveis mais baixos, a maioria das pessoas fica bem, 0,5, 0,8, 0,6, é o nível suficiente. Né? São situações que tem que ir ajustando a estratégia. Né? Ó, e antes da live a gente estava falando, a gente falou sobre várias coisas num período curto, mas foi bacana. E eu queria trazer um tema, começar como pai. Eu tinha repetido isso nas últimas lives, que é uma preocupação minha como pai. E meu filho, eu quero ilustrar, não sei se o Regis sabe, mas há poucas semanas, Regis, teve uma festinha na turma da escola, meu filho de 4 anos. Eu tenho um de 4 e uma menina de 9. Teve uma festinha e, como toda festa de criança, é bolo e açúcar, né? Farinha e açúcar. E na minha casa não entra isso. E meu filho foi exposto. Ele é exposto eventualmente em momentos como esse. E, cara, mandaram uma lembrancinha na mochila dele. É só essas balinhas, bombons, só açúcar. Ele passou o dia pedindo um docinho. Um docinho. Parecia um viciado. E toda vez que ele pedia um doce, eu dava uma fruta. Doce, eu dava uma fruta. E eu quero trazer um outro ponto, trazendo esse contexto, tá? Porque eu percebi esse comportamento diferente nele. O tempo todo era pedindo um docinho. E aqui em casa não tem. No máximo tem chocolate 70%. E ele lancha normalmente. E trazer o contexto. Hoje, como pai, a gente se acostuma a ver crianças com sobrepeso. E para quem era da área da saúde já sabe que o número de crianças com síndrome metabólica, com diabetes, pré-diabetes, hipertensão, gordura no fígado, está crescendo. E a gente se acostuma com isso. A que ponto a alimentação influencia na questão comportamental nesse estado de saúde, Regis? E a gente sabe também que a gente está num momento tecnológico muito avançado. Também tem a criança que fica na tela o tempo todo, tem outras questões envolvidas. Mas direcionando para a alimentação. Como você vê essa qualidade da alimentação na questão comportamental e na saúde metabólica da criança? Esse é um assunto amplo e interessante. Deixa eu contar só uma historinha pequena para isso que estava dizendo que quem é profissional de saúde vê cada vez mais crianças com síndrome metabólica. Tem um médico americano, que é um endocrinologista pediátrico, o Dr. Robert Lustig, você certamente conhece. Sim. Certeza. Ele conta uma história engraçada, que ele, quando decidiu fazer endocrinologia, ele queria fazer endocrinologia de adultos, mas ele decidiu fazer endocrinologia pediátrica porque ele não queria ficar tratando diabetes. E ele se deu conta que se ele fizesse endocrinologia de adultos, era o que ele iria tratar para o resto da vida. Hoje ele conta que ele tentou fugir do diabetes e hoje ele trata basicamente diabetes infantil, porque o diabetes a idade de início foi caindo, e hoje é na adolescência, né? Às vezes na infância. Exatamente isso que eu estava dizendo. Assim, a relação da alimentação com isso é enorme, né? É claro que tem outros fatores, né? Tem fatores tecnológicos, tem a maneira como se vive. A gente estava falando sobre isso antes de começar a live. Né? Em saúde em geral, em saúde mental especificamente, a gente não pode pegar um fator, pensar um fator como o fator. Existem vários, né? Mas a alimentação é um dos principais. Essa observação que tu está dizendo que tu fez com teu filho é uma coisa que todo mundo que convive com criança vê isso. Né? A gente não precisa de ciência para mostrar que o açúcar vicia. Eu acho que é uma discussão completamente sem sentido. A gente sabe disso, né? É só observar que a gente sabe. Eu penso assim, o que eu tenho, por exemplo, eu vou falar a minha relação com os meus filhos. Eu tenho também 2 filhos, um de 6 e uma menina de 4. E aqui em casa, a minha alimentação é low carb, mas a alimentação da casa, em geral, ela não é estritamente low carb. E também em festas de crianças, festas de amigos, enfim, é exatamente isso como você descreveu. Eu penso assim, o açúcar, ele é uma substância com potencial de dano enorme, especialmente para a criança. Mas existe uma questão de dose, né? Como todo veneno, a dose é que determina. Né? O meu olhar é no seguinte sentido. Primeiro, que isso tem que ser o complemento do complemento da alimentação. Então, se o meu filho está com fome, eu jamais vou dar um doce para ele. Fome, a gente trata, entre aspas, a gente mata a fome com comida. A gente começa por aí. Depois ele pode querer comer um doce, por uma vontade de comer um doce, eu não vejo muito problema nisso. Mas o meu olhar é sempre qual é a relação que ele está podendo estabelecer com esse doce. Então, por exemplo, posso comer um doce? Tá, vamos ali na loja de conveniência, eu vou comprar um chocolatinho pequeno para vocês dois. Eu faço uma festa, vou com eles, é uma ocasião que a gente está junto e tal, isso acontece eventualmente, óbvio. E eu dou o chocolate para eles e eu fico observando qual é a reação deles. Como eles comem aquele chocolate, especialmente o que acontece depois que eles acabam.
E eu tenho para mim uma coisa muito clara: o dia que eles acabarem e disserem quero mais, quero mais, quero mais, é o dia que eu vou botar o pé no freio. Porque aí eles vão estar me mostrando que a relação que eles estão estabelecendo com aquele doce está começando a ficar uma relação de adição. Se eles puderem comer o doce, ficarem satisfeitos, curtirem, e depois irem fazer o resto das coisas deles, tem pessoas que conseguem estabelecer essa relação, eu não vejo grande problema. Eles são crianças magras, saudáveis, eles não têm sobrepeso, eles não têm nenhum tipo de doença. Se fosse uma criança já com sobrepeso ou obesidade, eu penso completamente diferente. Eu acho que essa criança, a criança obesa, ela... Ninguém fica obeso, a gente está falando sobre isso, mas ninguém fica obeso comendo comida de verdade. Né? Por comer comida de verdade demais, ninguém fica obeso. Você fica obeso por comer comidas processadas que vão levar a comer cada vez mais, e esse é o ciclo que se entra. Então, quando tem uma pessoa que está obesa, criança ou adulta, a gente já sabe que tem uma relação de adição com a comida, por definição. E o tratamento para qualquer adição é abstinência. Então, se uma criança está obesa, o que eu acho que ela precisa fazer é abstinência. Sofrida no começo, difícil. Se é uma criança, tem que ser algo que parte dos pais, e aí tem um problema adicional, porque muitas vezes, na maioria das vezes, os pais têm o mesmo problema de adição com a comida que a criança tem. Né? Mas não existe, na minha visão, outro caminho. Pedir para qualquer pessoa que tem uma relação de adição com a comida, com açúcar, com processado, que ela coma menos, eu acho quase uma crueldade, porque eu estou pedindo para ela fazer algo que eu sei que ela não consegue fazer, que eu sei que é uma dificuldade enorme para ela. Então, aí eu diria que aí teria que ser abstinência. É um olhar complexo, é difícil, não tem uma resposta assim única, né? Mas eu sempre fico pensando nesses parâmetros. Qual é a relação que eles vão ter com esse tipo de alimento? Onde esse tipo de alimento vai entrar? Né? Se ele está com fome, bom, às vezes acontece, por exemplo, da minha filha não querer almoçar na hora do almoço. Ah, está distraída com outra coisa, não come. Tá bom. Passa uma hora, estou com fome. Pai, estou com fome, o que tem para eu comer? Não tem o almoço. Está com fome, é comida. Ah, mas passou a hora do almoço. Mas ela está com fome, ela vai comer comida de verdade. Se depois, hoje eu posso comer uma sobremesa, que diferente da fruta, pode ser lá um chocolate 70%, eventualmente pode. E eu vou estar observando qual é a relação que ela vai ter com aquele alimento. Muito legal. Isso aí. Legal. E o açúcar processado, ele promove reações químicas no corpo que dão a sensação de prazer e bem-estar. E a criança, muito adulto não sabe lidar com isso, muito menos a criança, né? E quando o pai já dá um açúcar, uma balinha, para a criança se acalmar, você inconscientemente já começa a gerar uma relação aí emocional com o açúcar, né? Desde criança. Isso pode ser perigoso, né? Isso provavelmente vai ser perigoso, né? Porque aí assim, é como a gente estava dizendo antes, né? Acho que foi antes de começar a live, que é usar a comida como um ansiolítico, ou como um antidepressivo, como algo para combater uma angústia. A angústia pode ser de naturezas diferentes, pode ser uma angústia depressiva, uma angústia de ansiedade, uma angústia de tédio, uma angústia de qualquer coisa. Eu estou usando a comida para combater uma angústia. Aí a receita para estar errado, né? Porque tu vai criando um registro na criança que angústia não se tolera, angústia é impossível de ser tolerado na minha cabeça. Ou se eu tenho uma angústia por estar triste, eu não consigo ir brincar, conversar com alguém. Se eu estou com tédio, eu não consigo inventar uma brincadeira diferente ou arranjar uma coisa para fazer, eu vou combater a angústia com comida. Começa a criar esse registro na criança. Isso é uma coisa que eu falo para os pacientes, e é interessante ver que faz sentido para todo mundo que eu falo isso. Que é uma coisa que eu me dei conta com a prática. A gente fala muito sobre usar a comida como ansiolítico, como uma ferramenta para combater uma angústia. O problema adicional é que as pessoas que usam a comida para combater a angústia, com pouquíssimas exceções, elas só têm essa ferramenta. Elas não desenvolveram outras ferramentas. Então elas vão recorrer àquela ferramenta invariavelmente. Quando a angústia surgir, a primeira coisa que vem na cabeça por impulso é comida. Criar isso desde cedo, né? Oferecer uma balinha quando está ansiosa ou com tédio, é um embrião disso. Né? É muito perigoso. Regis, desculpa, não sei, não, desculpa não, mas você falou da angústia, mas existe um contexto bem mais amplo, né? Por exemplo, a questão social ela é muito forte, né? Porque estamos felizes, vamos comemorar comendo e bebendo. Estamos tristes, vamos comemorar comendo e bebendo, ou celebrar, ou não sei o quê. Mas sempre está tudo envolto da alimentação, né? E na grande maioria dos casos, álcool e comida ou processada, sempre está envolvido isso, né? E são substâncias que podem resultar em vícios, dependência.
É exatamente isso. Agora você estava falando, eu estou lembrando de um exemplo de uma paciente que começou a cetogênica no fim do ano, estava indo super bem, aderiu, melhorou, tratando transtorno bipolar. E aí chegou na época de férias, então eu iria se encontrar com a família, e aí ela me disse numa consulta, bom, semana que vem eu vou me encontrar com a minha família e tal, e aí tem uma tradição da família, que é se encontrar e comer o bolo que a minha mãe faz. Ela estava preocupada que ela ia estar nessa situação, né? Se eu comer ali 1 ou 2 fatias de bolo, vai me atrapalhar? Bom, se é uma cetogênica para tratamento, sim, vai sair de cetose e vai atrapalhar. E aí eu propus essa reflexão para ela, eu fiz exatamente essa pergunta. A tradição é o encontro familiar ou a tradição é o bolo? E ela se deu conta na hora, ela disse, a tradição é um encontro, né? A gente faz isso para se encontrar, para conversar, para estar junto e tal. O bolo é o secundário, mas fica colocado no bolo. A tradição é comer o bolo da minha mãe. E ela se deu conta que se ela se encontrasse, estivesse lá e não comesse o bolo, a tradição estaria mantida de qualquer forma. Né? Mas é bem como tu disseste, assim, fica tudo colocado aí, celebração, a tradição, o encontro, a comida, e não é a comida, né? Às vezes aqui no Sul a gente tem muito isso, a gente faz um churrasco, né? Um encontro de família, frequentemente é um churrasco. Claro que às vezes o churrasco tem arroz, pão, mas muitas vezes não tem, muitas vezes é só a carne. Mas na maioria das vezes é o bolo, é a torta, é o pastel, enfim, a pizza, esse tipo de comida. A Maria Vitória, na época do sobrepeso, ela já relatou aqui que comia 10 pães, eu acho que no dia. E quando a gente fala 14. que carboidrato... 14. 14. Quando a gente fala que carboidrato vicia, tem aquela galera que leva para o extremo. A gente fala não é de todo carboidrato, porque ninguém vicia em batata doce. Batata doce é uma boa fonte de carboidrato, mas as pessoas viciam no carboidrato refinado, massas e açúcares, que é de rápida absorção, que causam prazer, a produção de hormônios que aumenta, hormônios relacionados à sensação de bem-estar e prazer. E quando a gente fala em vício, doutor, Vitória, eu não sei como foi com ela, se quiser falar aí, mas quando a gente começa a limpar a alimentação, as pessoas passam por uma crise de abstinência, sintomas. Normalmente é o humor. E muitos profissionais, por falta de conhecimento, acabam associando low carb cetogênica a uma piora no humor. Que relação isso existe? Que você possa falar para a gente. Isso... Tem coisas que eu às vezes falo assim que a pior coisa que pode acontecer em termos de informação, porque existem informações que são não verdadeiras, né? Isso é um problema. Mas pior do que isso é que existem informações que não só não são verdadeiras, são o oposto da verdade. Que é justamente isso, né? Porque assim, dizer que tirar carboidrato causa irritação, mau humor, dor de cabeça, cansaço, fadiga, é verdade, isso vai acontecer. Durante uma semana, 5 dias, 10 dias, vai acontecer. Só que depois vai acontecer o contrário. Essas coisas vão melhorar na maioria das vezes. Quando as pessoas falam isso, primeiro assim, uma pessoa que fala isso certamente não estudou praticamente nada sobre alimentação low carb cetogênica, né? Então, isso é muito raso. E isso passa uma mensagem para as pessoas, é muito comum, assim, quando a gente fala, você certamente vê isso, todo mundo que trabalha com isso vê na prática, a gente sugere para as pessoas, e muitas pessoas têm medo, porque elas viram isso, né? Leram, ouviram entrevistas de profissionais, de médicos, de nutricionistas dizendo isso. É um bombardeio de informações não verdadeiras, e às vezes pior, o oposto da verdade, que vai minando a cabeça das pessoas, né? Parece uma dieta perigosa, parece uma coisa complicada, né? E é exatamente isso. Todo mundo vê. Eu estava lembrando que depois eu comecei a ter contato com essa possibilidade da psiquiatria nutricional com a low carb cetogênica. Eu tinha um podcast que eu ouvia de 2 médicos americanos que eu acho fantástico, que é o Dr. Tro Kalayjian e o Brian Lenskis, que são caras que eu acho muito legal. E eles disseram uma coisa que depois eu fui ouvir vários profissionais dizerem que não são psiquiatras, porque nessa época eu não conhecia nenhum psiquiatra que trabalhava com isso. Mas todos diziam assim, isso eles disseram num episódio do podcast. A gente está acostumado toda semana a ver pessoas que vêm consultar porque querem perder peso ou porque são diabéticos. Então a gente prescreve a cetogênico, a low carb, e não se fala em saúde mental. Não se fala nada. A pessoa não se queixou e a gente não falou nada. Quando a pessoa volta 1, 2, 3 meses depois, ela relata o seguinte: eu perdi peso, meu diabetes está melhor controlado, e aquela depressão que eu tinha melhorou, que nem tinha falado. Aquela ansiedade que eu tinha melhorou, aquela irritabilidade que eu tinha melhorou. Todo mundo vê isso, a gente sabe disso na prática. É impressionante. Tem um filme que é muito famoso, né? A Pílula Mágica, você já deve ter assistido,
que tem uma criança autista, que é um dos personagens, né? É uma história real esse filme. Ele foi filmado com os personagens reais. E uma criança autista, que eles tiram a comida processada, tiram açúcar, tiram as balinhas, os biscoitos que ela comia, e a criança começa a ter ataques assim de fúria, e o pai foi resistente, foi persistente, e ele não deu açúcar, e a criança ficou nessa abstinência aí por mais ou menos uma semana, mas crises assim impressionantes. Mas depois que passou essa fase da abstinência, a criança virou outra. Assim, impressionante o filme. E eu queria saber se no seu consultório você já teve alguma experiência assim de crianças autistas, pessoas, você já acabou de relatar com depressão, né? Mas com alguns problemas que você tira o açúcar, a farinha de trigo, o glúten, e tem alguma melhora aí posterior. Sim. O que eu acho fantástico, que eu às vezes falo da cetogênica, é que quando se pergunta assim para quais condições psiquiátricas e neurológicas a cetogênica é eficaz, essa pergunta está sendo respondida, ela não tem resposta ainda, porque a gente vai descobrindo cada vez mais. Na verdade, a pergunta é assim, para qual que ela não tem alguma... Provavelmente. Provavelmente. A minha experiência de consultório já foi com autismo, com criança autista, com depressão, ansiedade, transtorno bipolar, TDAH, alterações de humor como irritabilidade que não fecham num diagnóstico, mas que estão no dia a dia, distimia, e talvez eu esteja esquecendo alguma coisa também. E que na Universidade de hoje de Medicina se ensina justamente tratamento, intervenção medicamentosa e não o papel da alimentação. Olha, assim, na minha formação, na faculdade de Medicina, eu já faz tempo, mas eu acho que, pelo que eu vejo, não é muito diferente. O que eu lembro de ter aprendido sobre nutrição é assim, a alimentação é importante para peso e para colesterol. O colesterol. Não é nada. É isso. E na residência em psiquiatria, zero, literalmente zero. Nenhuma aula, nenhum comentário, nenhuma discussão de caso clínico, comentário, olha, quem sabe a gente muda a alimentação, nada, absolutamente nada. Triste. É muito e depois, em congressos e jornadas de psiquiatria que eu ia, nada também, absolutamente nada. Agora está começando a se falar, a psiquiatria nutricional já é um campo aceito, mas muito do que se fala de psiquiatria nutricional ainda é muito baseado em epidemiologia nutricional. Aqueles estudos que pegam pessoas que têm depressão, comparam com pessoas que não têm. As pessoas que não têm depressão comem mais frutas. Então, a recomendação é comer mais frutas, que é uma ciência frágil, é um desconhecimento, isso não funciona assim. Não pode nem ser considerado evidência científica isso. Né? Exatamente. Então, muito da psiquiatria nutricional se baseia nisso, se resume a isso, e muito, o que me angustiava era isso, bom, nós temos um campo nascendo, que é a psiquiatria nutricional, a importância da alimentação na saúde mental, mas o tratamento é o remédio, isso aqui é um coadjuvante, que pode melhorar a eficácia do tratamento. E para mim, eu nunca me satisfiz com isso, porque a minha ideia, conhecendo a low carb e a cetogênica e o poder que isso tem para outras doenças, como a gente está falando, obesidade, diabetes, SOP, outras coisas, síndrome metabólica em geral, esteatose, enfim, a gente pode ir adiante, não entra na minha cabeça que se para essas condições ela é tão efetiva, por que para as condições cerebrais ela não vai ser? Ainda mais sabendo que a cetogênica foi desenvolvida para uma condição de saúde cerebral, a epilepsia. Então, para mim sempre foi evidente, entre aspas, sempre pareceu que o papel que a alimentação pode ter na psiquiatria é muito mais do que ser um coadjuvante no tratamento. Ela pode ser o tratamento, muitas vezes, é o que eu vejo na prática. Ô Regis, outro dia teve um programa matinal na TV, não sei se deve ter ficado sabendo, que eles fizeram um programa, e um dos quadros do programa foi para falar mal da low carb, né? Óbvio que foi tudo distorcido, aquela coisa toda, e uma coisa que chamou muita atenção foi que eles passaram boa parte desse quadro falando de um termo, que é carbofobia. E eles juravam que iriam de todo jeito tentar provar de alguma forma que a low carb trazia carbofobia, ou seja, as pessoas começam a ficar com medo de carboidrato e mais, que isso poderia gerar compulsão alimentar. É possível que comer comida de verdade gere algum tipo de compulsão, algum tipo de fobia nas pessoas? Tem alguma evidência a respeito disso na literatura? É muito engraçado isso, porque esse é um assunto que surge, né, muito. Restrição gera compulsão, low carb vai gerar compulsão alimentar. E aí a gente fica pensando justamente isso. Bom,
Tá, vamos ver se na literatura tem algum artigo que sugira isso, que pelo menos, né, levante uma possibilidade, ou que mostre que isso aconteça, mesmo sem se levantar hipótese do porquê, ou que mostre mecanismos que podem fazer isso acontecer. Que eu saiba, pelo menos, não tem nada, absolutamente nada. Tá, mas, e a gente pode pensar, tá, mesmo não tendo nada, vamos para a prática, então. Vamos ver se na prática acontece. As pessoas que fazem low carb, sim, têm um índice de compulsão altíssimo. Eu não conheço nenhum caso, e nem conheço algum profissional que trabalhe com isso que conheça algum caso. Então, eu mesmo sou um exemplo disso, igual o André falou, né? Eu comia 14 pães franceses por dia. Eu tomava uma lata de leite condensado no bico, assim, por dia. E não satisfeita, quando eu chegava em casa, minha mãe tinha um biscoitinho, uma rosquinha que ela comprava, que eu não conseguia comer uma rosquinha. Eu comia o pote inteiro de rosquinha. Chegou o ponto de eu falar com a minha mãe, esconde essa rosquinha, pelo amor de Deus, porque se eu descobrir onde ela está, na hora que eu chegar de noite, naquela larica da compulsão, eu vou comer o pote inteiro. E eu não consigo me segurar. O mais e eu cruel consegui que eu reverter acho, isso. Para mim, o mais cruel é que essas pessoas que dizem que restrição gera compulsão e que low carb gera compulsão, são as mesmas pessoas que vão dizer para ti, nesse estado que tu estava antes, come só metade de uma rosquinha e guarda o resto. Isso, para mim, é o mais cruel. Né? Porque, assim, e aí acontece uma coisa que, para mim, é extremamente cruel e que a gente acaba fazendo sem se dar conta. Mas que eu sempre falo para os pacientes também. A gente torna um problema coletivo individual. Obesidade, sobrepeso, diabetes, tudo isso são problemas coletivos, são problemas da sociedade, os índices são altíssimos. Uhum. O que a gente faz? A gente pega uma dessas pessoas e diz, não, o problema, na verdade, é que tu tem um problema. Tu não consegue te controlar. Tu não tem força de vontade, tu não tem determinação, tu realmente não quer de verdade. Então, o que você tem que fazer? Vai com perseverança, vai com força, come só uma rosquinha e guarda o resto. É uma crueldade, porque isso é uma loucura completa. Não funciona assim. O que eu acho que tem um certo, eu não diria um fundo de verdade, mas eu estava fazendo um exercício de reflexão justamente sobre essa frase da restrição gera compulsão, low carb gera compulsão, que é tão falada, e para mim o que faz sentido é o seguinte, e eu entendo as pessoas falarem alguma coisa nesse sentido, que é assim, o que eu acho que gera compulsão de verdade é uma alimentação nutricionalmente pobre. Certeza. Então, assim, se uma pessoa tenta comer 2 colheres de arroz com feijão no almoço, um pedacinho de frango grelhado do tamanho da mão, e de tarde ela vai comer uma torradinha, e ela vai chegar à noite, sim, ela pode muito bem ter compulsão por causa dessa alimentação. Mas não é pela restrição que ela fez, é porque nutricionalmente é pobre. O corpo dela vai estar ávido por qualquer coisa que pode ser, que tenha energia, que tenha qualquer... Então isso eu acho que acontece. Mas dizer que low carb... Tem uma entrevista do Dr. Atkins, que tem no YouTube, num programa de televisão americano, do começo dos anos 2000, acho que é 2001, super interessante. E é de uma época em que o apresentador fazia perguntas, é um talk show, e ele recebia ligações das pessoas em casa fazendo perguntas ao vivo para ele. E uma pessoa perguntou isso para ele. Vem cá, essa pessoa era do Vigilantes do Peso. Ela perguntou ao vivo na televisão, ela praticamente perguntou afirmando, que essa dieta que ele fazia, que acho que não dava o nome de low carb, mas era uma dieta low carb, cetogênica, gera compulsão alimentar. E a resposta dele foi fantástica. A resposta dele foi o seguinte, olha, é possível, mas deve ser muito raro, porque na minha prática de mais de, 10 mil, 15 mil pacientes, eu nunca vi acontecer. Então, se acontece, deve ser raríssimo. Esse termo, tem duas questões aí. Restrição gera compulsão. Toda abordagem nutricional vai restringir alguma coisa. Toda ela. Toda. A que é mais sedutora é aquela que permite que você coma de tudo um pouco. No caso, você vai restringir calorias. E é a que mais gera tortura, porque você vai estar sempre comendo aquilo que está aguçando o seu vício. E uma outra questão, doutor. Já vi alguns estudos mostrando uma forte relação do alto consumo de açúcar e açúcar com gordura processada com mais vontade incontrolável de comer o tempo todo. Logo, o oposto, quando se reduz açúcar e açúcar com gordura, diminui essa vontade de comer o tempo todo, a compulsão. E aí, antes de chegar nisso, para a gente deixar aqui claro, qual é o conceito de compulsão? Porque existe uma falácia geral e eu acho que existe muita confusão sobre a compulsão em si. É interessante isso, é muito interessante falar isso, André, porque assim, tem 2 coisas que eu penso. Né? Uma é justamente isso. Tem uma confusão grande e o termo compulsão deixou de ser um termo técnico e virou um termo, assim, do dia a dia.
O que eu não acho ruim, eu acho até bom, porque isso coloca a coisa em evidência, as pessoas falam sobre isso. Mas, assim, quando a gente fala do ponto de vista médico, não médico, mas, assim, de saúde, né? Não é só médico que fala sobre isso. A compulsão alimentar, é um diagnóstico, né? São pessoas que têm episódios de compulsão frequentes, em que a pessoa come descontroladamente, que ela pode ser desencadeada, e frequentemente ela é desencadeada por um tipo específico de alimento, que são os alimentos processados, mas que depois que se desencadeia esse episódio, ele é não seletivo. Significa que a pessoa come literalmente o que tiver em casa, ou sai para comprar. E ela come uma quantidade enorme, num espaço de tempo curto, até se sentir mal, o estômago doendo, e ela come com culpa, então em geral ela come escondido, depois que todo mundo vai dormir, ou escondido no banheiro. Isso acontece com frequência. Essa é a compulsão alimentar, um diagnóstico psiquiátrico. O que as pessoas em geral chamam de compulsão é uma perda de controle com a comida. Eu não me controlo. E aí ela, em geral, é específico. Ela é com determinados alimentos. Aí eu falo, eu tenho compulsão por chocolate. Então, do ponto de vista de saúde, não existe compulsão por chocolate, existe compulsão. Mas o que essa pessoa está querendo dizer é que quando ela come chocolate, ela começa a comer e não consegue controlar, ela perde o controle. Esse alimento tem o poder de tirar ela do controle que ela normalmente teria com outros alimentos, que são os alimentos naturais. Tem essa diferença. Eu diria que é importante fazer essa diferença, mas que do ponto de vista prático, não prático, claro que a abordagem é diferente, mas quando eu faço questão de dizer assim, quando a gente faz essa diferença, não é para dizer que a pessoa que tem descontrole com a comida, isso é menos importante, ou ela deve, isso é tão importante quanto, merece atenção e tratamento, mas essa diferença é importante fazer, como tu disse, compulsão é uma coisa, no sentido técnico, né? Essa compulsão que as pessoas falam, eu acabo usando compulsão porque as pessoas entendem, mas é uma perda de controle com a comida. Uhum. Ô Regis, e um outro engano, né? Eu imagino que seja engano, que as pessoas cometem, que alguns profissionais de saúde cometem, é achar que o jejum intermitente, né, a prática do jejum intermitente, pode causar distúrbios do tipo bulimia e anorexia. Eu já ouvi muito isso. Jejum é perigoso. Você começa a fazer jejum, você vai ficar anoréxico, você vai ter bulimia. Isso é verdade? Como é que acontece na sua prática clínica? Conta pra gente um pouquinho do que você tem de experiência. Isso é parecido com falar que destruição gera compulsão, né? A gente pensa assim, é baseado no que essa pessoa está dizendo isso? Se ela pudesse me explicar onde é que ela tirou isso, seria interessante, porque ela não pode, né? Eu penso assim, a única diferença que eu faço, que eu coloco numa categoria de lado, é a anorexia. Mas eu vou te explicar por quê. Não porque eu acho que aí o jejum pode ser perigoso, ou low carb, a cetogênica pode ser perigosa. Não, eu acho até o contrário. E tem alguns relatos de casos sendo publicados mostrando o contrário. Tratamento de anorexia com cetogênica. Eu acho muito legal. Só que aí, porque uma coisa que acontece, que é uma das coisas que a gente busca com low carb ou cetogênica, é um controle maior do apetite, da saciedade e a diminuição da urgência de comer e do apetite, da fome mesmo. Legal, para a imensa maioria das pessoas, isso é super benéfico, para quem quer perder peso, para quem quer controlar a síndrome metabólica, para quem quer controlar a bulimia, compulsão alimentar, uma série de outras coisas, legal. Para quem tem anorexia, a diminuição do apetite pode ser uma coisa perigosa. Não que isso vai causar anorexia. Não, claro que não. Para a pessoa que já tem uma analogia do Souto que ele faz, que eu acho simples e fantástica, que ele não faz para explicar a anorexia, ele faz para explicar a proteína e os rins, mas que eu acho que cabe aqui. Ele diz o seguinte, para uma pessoa que tem problema cardíaco grave, a gente fala para ela, olha, evita exercício moderado, evita exercício de alta intensidade. Mas ninguém vai dizer que exercício moderado faz mal para a saúde. É porque essa pessoa tem um problema que ela não pode fazer aquilo. Para anorexia, eu acho a mesma coisa. Talvez por ela já ter anorexia, tem que se ter cuidado ao prescrever jejum ou cetogênica. Cuidado, não estou dizendo que é contraindicado. Quais são as características de uma pessoa que tem anorexia, Regis? A pessoa que tem anorexia, ela tem, por definição, uma distorção muito significativa da imagem corporal, que faz com que ela se sinta gorda, estando extremamente magra. E o fato de ela emagrecer cada vez mais não é suficiente para que ela se enxergue assim. É uma distorção que instala uma ruptura com a realidade. O que ela está enxergando visualmente não é o que ela está... Ela enxerga diferente. Eu enxergo ela de um jeito, ela se enxerga de outro. Essa é a anorexia. E ela vai tentando cada vez mais perder peso, para tentar chegar no que ela acha que seria o ideal de corpo, de imagem, de beleza, que ela e as outras pessoas esperariam dela.
e ela vai literalmente definhando e fazendo tudo que ela pode para perder todo o peso. Em casos mais graves, isso a gente via. Na minha residência, eu fiz no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, que se tratava de transtorno alimentar. Nem todo hospital trata, porque é uma coisa mais grave, tem que ter uma equipe montada, lá a gente tinha. É muito impressionante de ver, em geral são meninas, né, com raríssimas exceções, que tinham que ficar contidas na cadeira, porque elas ficavam se mexendo para queimar caloria, porque queriam perder peso a qualquer custo. Quando a gente explica assim, é tão evidente que jejum não pode causar uma coisa tão grave assim, que fica absurdo dizer uma coisa dessa. A anorexia é um quadro desse. Esse filme que a gente estava comentando mais cedo, né, que eu assisti no Netflix, depois eu queria até lembrar o nome dele, que mostra o tratamento de meninas anoréxicas. Elas ficam fazendo abdominal na cama, elas correm pelo corredor da clínica, elas fazem de tudo para poder perder peso, elas vomitam escondido. É uma coisa assim, é muito surreal, muito. É dramático, assim. É dramático. Tem uma, agora não vou lembrar quem é, mas se não me engano é uma nutricionista que no último congresso do Low Carb USA apresentou a prática dela tratando meninas com anorexia usando a dieta cetogênica e mostrando bons resultados. Eu achei fantástico. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém apresentar algo assim. Precisa de muita coragem para apresentar intervenção cetogênica em anorexia. Mas, como eu disse antes, eu coloco numa categoria diferente, mais por precaução, mas não porque eu acho que pode ser perigoso, eu acho justamente que pode ser útil, de novo, dentro de uma abordagem multidisciplinar. São coisas complicadas para dizer que simplesmente a alimentação vai resolver, mas eu acho que pode estar dentro. Muito legal. Antes da live, Regis, a gente falou um pouco também sobre casos da bariátrica. Existem pessoas que precisam, bariátrica pode salvar vidas, isso é inquestionável, mas eu acho que seria a última das últimas opções, que se não fizer, o bicho vai pegar. No entanto, tem pessoas que utilizam desse artifício para continuar com o mesmo hábito alimentar, como se a bariátrica fosse a solução para continua do mesmo jeito que vai tudo se resolver. Só que em todos os casos, após a bariátrica, é preciso ter um acompanhamento multidisciplinar e é preciso melhorar a alimentação. Qual a sua opinião sobre isso e se você já trabalhou com algum paciente bariátrico, antes e depois? É muito interessante isso, porque eu estava agora te ouvindo falar e me dando conta assim, né, que a minha veia psicanalítica me ajuda a entender as coisas também de um outro ponto de vista que é extremamente útil, né, quando a gente lida com pessoas, né, porque a psicanálise estuda os fenômenos mentais em geral. E uma coisa que a gente sabe que existe, né, assim, a gente inconscientemente, esse é um mecanismo inconsciente, a gente procura toda e qualquer maneira que possa me fazer gastar menos energia, despender menos energia mental. Se eu puder despender menos energia mental, eu vou fazer, inconscientemente. Bom, alguém que está obeso a ponto de pensar numa bariátrica, mas não é um simples sobrepeso, embora, infelizmente, hoje em dia a gente vê cada vez mais pessoas com sobrepeso pensando em bariátrica, é uma coisa triste, mas de qualquer maneira ainda são poucas. A pessoa que está obesa, ela não ficou assim porque, como a gente estava dizendo, por comer bife demais, né, por comer muita laranja, muita batata. Não. Ela ficou assim porque ela tem um problema de adição, um problema alimentar, que se caracteriza por um vício em determinados tipos de comida, processadas, ultraprocessadas, ricas em açúcar, gorduras, em geral, gorduras ruins. Essa pessoa, idealmente, o que ela deve fazer é mudar a maneira como ela se alimenta. Fazer uma mudança de padrão alimentar grande que vai tirar ela do estado de doença e colocar ela na direção de um estado de saúde. Isso é o que a gente tenta fazer. A pessoa inconscientemente não quer fazer isso. Conscientemente ela também não quer fazer, ela quer, mas não quer. Qualquer um, se eu precisar não mudar a minha vida, eu não mudo. Né? Eu achei o equilíbrio assim, por mais sofrido que seja, esse é o equilíbrio que eu encontrei. Então as pessoas podem muitas vezes usar a bariátrica com a fantasia de que vai ser a ferramenta que vai fazer com que eu não precise promover uma grande mudança na maneira como eu me alimento e como eu vivo, né, e como no meu dia a dia. Muitas pessoas fazem isso. E quando essas pessoas fazem isso, elas criam um problema sério para depois. Porque elas não vão ter... Às vezes, elas simplesmente diminuem a quantidade do que elas comem, mas passam a comer as mesmas coisas. Eu lembro de uma paciente, não era minha paciente, era na época da residência, então ela tinha feito bariátrica e tinha internado, isso é uma paciente internada, por um quadro de depressão. E eu nunca me esqueço disso. Ela me contava que o almoço dela, como ela tinha um estômago muito pequeno, ela comia uma lata de leite condensado e esse era o almoço. Quer dizer,
o vício que ela tem na comida, a relação com a comida continua exatamente a mesma. Evidentemente que essa pessoa ganhou peso tudo de novo, ficou mais doente do que ela já estava antes, porque além de ganhar todo o peso, ela tinha deficiência de nutrientes, que a bariátrica, enfim, uma série de coisas, problemas que a bariátrica causa. Então eu diria assim, eu concordo contigo, a bariátrica eu acho que é o último dos casos, e a bariátrica é uma medida meio heróica, assim, sabe? Assim, a pessoa que, bom, se tu não perder peso em 2 meses, tu vai ter que amputar uma perna pelo teu diabetes. Tá, tudo bem. Né? Vamos lá, pode ser a bariátrica vai salvar a vida dessa pessoa tranquilamente, ela é super efetiva para isso, perder peso a curto prazo é super efetivo. Agora, na imensa maioria das vezes, o problema dessa pessoa é de adição com o alimento, é o papel que o alimento tem na vida dessa pessoa, como a gente estava comentando, acho que foi antes da live. A relação, né? A relação, quando eu vejo uma pessoa que usa o alimento para tratar uma angústia, para mitigar uma angústia, com pouquíssimas exceções, as pessoas só têm o alimento para fazer isso. Essa é a única ferramenta que elas desenvolveram. Se eu tirar essa ferramenta delas de uma hora para outra com a bariátrica, é claro que não vai dar certo. Porque a angústia vai continuar a mesma ou até maior, e ela não vai ter ferramenta, ela vai buscar a mesma ferramenta. Ou ela vai adoecer, literalmente. Então, aí os índices de depressão, ansiedade, suicídio pós-bariátrica são altos. Ou então ela vai simplesmente voltar para a mesma adição que ela tinha, como essa paciente com uma lata de leite condensado, ou vai trocar de compulsão, que é uma coisa extremamente frequente também. Então ela vai migrar, vai deslocar a relação de vício que ela tinha com a comida para qualquer outra coisa. Pode ser um comportamento, pode ser outra substância. Enfim. Muito comum isso acontecer. E nos Estados Unidos já se fala, Regi, não sei se você já viu, mas cirurgia bariátrica pediátrica para pacientes abaixo de 18 anos. Cara, veja que a gente não está trabalhando, a gente como espécie humana, né, não está trabalhando para ir direto na causa do problema, né, sendo paliativo e intervenções medicamentosas, cirúrgicas, mas a população cada vez mais doente, né, fisicamente e mentalmente. Né. E é uma coisa que eu estava conversando esses tempos com o Dr. Carlos Bastian, que é meu parceiro no Brasil Low Carb, e ele estava falando uma coisa que eu não tinha me dado conta. Ele disse que a cirurgia bariátrica é a única intervenção cirúrgica que se faz em que se mexe num órgão que não está doente. Geralmente a gente opera um órgão que está doente, o estômago não está doente, o estômago de um obeso não está doente, ele está funcionando bem. Exatamente, a gente vai cirurgicamente interferir num órgão saudável. Eu acho cirurgia bariátrica pediátrica, assim, é quase a marca da falência do modo como a gente encara a saúde. Para mim é inimaginável, assim. A não ser, de novo, em situações dramáticas, mas a imensa maioria das vezes não são situações dramáticas, são situações que a pessoa simplesmente está querendo colocar algo no lugar de fazer o que realmente seria efetivo. E que, pior, ela vai ter que fazer de qualquer maneira depois. A pessoa faz uma bariátrica, perde bastante peso, de qualquer forma ela vai ter que mudar a maneira como ela se alimenta, isso não é uma escolha. A mesma coisa acontece muitas vezes com os medicamentos para emagrecer, né? A pessoa quer encurtar o caminho e vai procurar os medicamentos para fazer isso, só que ela não mexe aqui, né? Ela não mexe aonde precisa. Né? E você tem alguma experiência com pacientes que chegavam para você tomando medicamentos, ou que você teve que tirar e fazer algum tipo de terapia que isso conseguiu melhorar? Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão de remédios para emagrecer. Eu te diria assim, com pouquíssimas exceções, todas as pessoas que chegam, porque às vezes as pessoas, eu tenho pacientes psiquiátricos, né, vários pacientes psiquiátricos que vêm para buscar a intervenção alimentar, mas também pacientes que querem perder peso, por obesidade, sobrepeso, por diabetes, por síndrome metabólica, por outros fatores também, mesmo que não tenha nada psiquiátrico específico. Uhum. Com pouquíssimas exceções, essas pessoas já usaram 1, 2, 3 remédios para emagrecer diferentes. Assim, olha, eu tenho que fazer força para lembrar de alguém que chegou sem ter usado nenhum remédio para emagrecer. E aí eu vejo assim, ou não funcionou, né, simplesmente não funcionou, ou funcionou, mas depois que parou, ganhou todo o peso de volta, que é a regra, né, ou então teve muitos efeitos colaterais, alguns remédios são muito difíceis, especialmente esses injetáveis, né, Saxenda, e outros são Ozempic, dão reações fortes, assim. O que eu falo, né, que é a mesma coisa para os remédios psiquiátricos, assim, eu acho que um dos falsos dilemas que a gente tem é a questão de ser contra ou a favor de remédios, que eu acho uma coisa, assim, não vejo nenhum sentido nisso. Eu não vejo como alguém pode ser contra o remédio. O que eu acho que a gente deve ser é contra o mau uso dos remédios. Exato. E o que a gente vê na prática, tanto em remédios psiquiátricos quanto remédios para emagrecer e vários outros, é um mau uso dos remédios.
né? Na imensa maioria das vezes, por desconhecimento dos profissionais de saúde, dos médicos, não é porque ninguém não... O médico quer tratar o seu paciente, quer que ele melhore, mas por desconhecimento, né? É a pessoa diabética que come 50% das calorias de carboidrato, está tomando, injetando insulina, ou tomando seu, enfim, glifage ou qualquer outro, né? É o paciente psiquiátrico com síndrome metabólica, obesidade, e que está tomando seus vários remédios sem melhorar, e está tomando um remédio, e depois o outro, daqui a pouco está tomando, é uma coisa que eu vejo também, a pessoa está tomando 5, 6 remédios há anos e não melhora, e o que se faz, eu entendo, porque era o que eu fazia antes, porque o que a gente aprende a fazer, troca um remédio pelo outro, aumenta a dose de um, tenta uma outra combinação, porque a ferramenta que eu tenho é essa. Esse é o mau uso dos remédios, né? E o remédio para emagrecer eu vejo também assim, as pessoas que usam o remédio no lugar de mudar a sua alimentação, esse é o mau uso do remédio. Tem pessoas que usam o remédio como uma ponte para poder mudar a sua alimentação. Quando ela faz uso do remédio, vamos supor que uma pessoa muito obesa usa o Saxenda por um tempo, se adapta bem, começa a perder peso, porque isso controla o seu apetite, enfim, e ela aproveita esse estímulo inicial para fazer as mudanças que ela precisa na alimentação, e depois ela abre mão do Saxenda e segue caminhando. Excelente, ótimo, o remédio cumpriu o seu papel. Infelizmente, a gente não costuma ver essa situação. Aconteceu comigo, quando eu comecei cetogênica, eu estava num quadro compulsivo muito forte, e eu tive que fazer uso de bupropiona, 6 meses. A doutora Janaína, né, que me acompanhava na época, ela falou, se eu não te der isso aqui, você não vai dar conta. Eu era extremamente viciada em carboidrato, em farinha branca, né? Já era atleta nessa época, só que eu estava lesionada, estava passando por uma série de problemas. Então, ela teve que usar essa estratégia. Ela entrou com dieta cetogênica e com medicação, por 6 meses de antidepressivo leve, né? Bupropiona é um antidepressivo tranquilo. E depois de 6 meses eu consegui me livrar do vício do açúcar, do vício da farinha. E daí, depois disso, nunca mais eu não quis nem chegar perto. Falei, não vou nem brincar com isso, para não correr o risco, porque a gente sabe que existe um efeito químico muito forte, né? Sim. Mas assim, esse é um ótimo exemplo do bom uso do remédio. E, bom, como é que eu posso dizer que eu sou contra o remédio? Ele foi extremamente útil. Possivelmente, sem o remédio, tu não conseguiria fazer a mudança que deveria fazer. Então, dificilmente. Maria Vitória, doutor, usou um termo, eu era viciado em açúcar. Tem como desviciar, ou a questão do autoconhecimento é muito forte nesse sentido? Porque, no meu caso, eu sei que se eu abrir uma sessão, uma festa, por exemplo, eu quiser comer um brigadeiro, eu sei que eu não consigo ficar só em um. Tá? Mas aqui em casa não me entra, é fácil eu evitar o primeiro. Mas eu sei que se eu ceder o primeiro, desanda. O autoconhecimento é muito forte nisso, ou tem como a gente desviciar, entre aspas? Isso é super interessante. Assim, eu acho que é muito variável. Eu acho que a imensa maioria das pessoas não conseguem se desviciar. Isso é o que eu vejo na prática e cada vez mais é uma ideia que para mim fica clara. Assim. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o grau de vício que a pessoa tinha. E eu acho que isso vale para qualquer substância. A gente, por exemplo, existem pessoas, embora seja um número muito pequeno, eu tenho que ter muito cuidado ao falar isso, para que as pessoas não entendam isso como um estímulo. Mas existem pessoas alcoólatras que pararam de beber e depois de um tempo, bastante tempo, podem tomar um pouquinho. É uma pequeníssima parcela. Eu acho que com açúcar, porque existem graus diferentes, por exemplo, né? Como a Maria Vitória estava dizendo, comia 14 pães. Bom, eu achar que tu vai poder, come só meio pão e ver o que acontece, eu não consigo imaginar algo assim. Acho que não. Como está dizendo, né, André? Sim. Vou comer um brigadeiro. Não vai acontecer. Eu penso na minha experiência pessoal. Assim, eu sempre tive eu nunca fui obeso, eu já tive mais peso do que eu tenho, 15, 16 quilos a mais, que era considerável. Né? Perdia 5, 6 quilos quando eu fazia as dietas tradicionais e depois a low carb baixei e aí mantenho o meu peso com tranquilidade. Mas sempre tive essa relação com o açúcar, de começar a comer e não conseguir parar. Isso é muito difícil de parar. Sempre foi assim. Sempre desde pequeno, sempre foi assim. Tem até um folclore na minha casa, quando a gente era pequeno, eu tenho 2 irmãos, eu sou do meio, e a gente ganhava, então, uma cestinha de Páscoa, com lá ovos de chocolate, não sei o que e tal, e a minha durava 1 dia e meio, e a do meu irmão mais velho mofava, porque ficava 6 meses no armário dele, ele esquecia que estava lá. Eu não conseguia entender como aquilo acontecia, eu tinha vontade de entrar e pegar.
Meu constrangimento me impedia de roubar dele, mas eu tinha vontade de entrar e pegar aquela cesta para mim, porque ele não ia comer de qualquer maneira. Eu sempre fui assim. E eu parei, né? Durante um tempo parei de comer, quando eu me dei conta, quando eu aprendi sobre isso. Hoje, eu eventualmente faço um teste comigo mesmo, que é justamente isso. Mas é sempre assim, é sempre num dia bom. Nunca é assim, estou estressado, o dia foi ruim, vou comer um bombom. Sim. Não, é assim, estou num dia bom, estou tranquilo. Bom, vou fazer um teste comigo mesmo. Vou comprar um bombom aqui na loja de conveniência, vou comer e vou ver o que acontece. Observando isso, se me deu muita vontade de comer o segundo, eu paro. Eu paro e digo, eu vou ficar mais 1, 2, 3 meses sem nada. Frequentemente, na imensa maioria das vezes, não acontece isso. Eu como aquele bombom e sigo adiante. Mas eu reconheço que é um grau de vício que eu tenho, pequeno. E o que eu acho que acontece com muito poucas pessoas. A maioria não é assim. Então, como recomendação geral, o que eu falo para os pacientes é, de início, abstinência. Mas eu nunca mais vou poder comer? Não sei. Daqui a 2 anos a gente vê. Agora, abstinência. Nunca mais é um tempo muito longo, né? Não sei. Sabe, né? Quando me perguntam... Quer falar, Vitória? É porque as pessoas falam, mas açúcar, por exemplo, né? Você tem que tirar aos poucos, né? Aquela coisa da moderação, esse papo, né, da moderação. E a questão é a seguinte, como que a gente tira aos poucos uma coisa que foi feita para viciar? Como que você consegue tirar aos poucos uma coisa que foi feita para você comer muito? Se o seu cérebro não está preparado para isso, nosso cérebro não está preparado para comer açúcar. Né? Na natureza, quando a gente encontrava alguma coisa com um pouquinho de carboidrato ali, já era uma coisa muito difícil. Imagina encontrar açúcar na natureza, o ser humano fica ávido por aquilo, porque o corpo, nosso DNA foi feito para entender coisas doces, come e acumula aquilo e guarda, porque você vai precisar daquilo lá na frente. Né? Então, como comer pouco de uma coisa que foi feita para te fazer comer muito? Isso é um paradoxo para mim. E outra coisa interessante de se dar conta também é que, na natureza, ou um alimento é rico em gordura ou rico em carboidrato, mas não os dois. Exato. E o que a indústria sabe há bastante tempo e usa isso de forma cruelmente eficaz é que se a gente junta os dois e bota um pouco de sal, está feito o estrago. Né? Aquilo é impossível. Hiperpalatável. E isso eu costumo dizer para os pacientes assim, esse tipo de alimento, de comida, isso dialoga com nossos sistemas de regulação de uma maneira, assim, é um provalecimento. Assim, o nosso sistema de regulação não está pronto para lidar com isso, ele não vai conseguir. Ele vai ser hackeado, ele vai ser bugado. Simplesmente, ele é um bypass. Assim, eu vou fazer algo que vai te colocar numa situação em que tu vai perder completamente os teus parâmetros. Né? Eu às vezes falo assim, né, para as pessoas entenderem, né, a gente tem diversos mecanismos de saciedade. Hormônios, peptídeos, substâncias que são liberadas no intestino, no tecido gorduroso, no estômago, que vão informar para a gente que está bem, né, que já comemos o suficiente de saciedade. Todos os alimentos naturais dialogam com todos esses sistemas de regulação. Os carboidratos refinados, junto com gorduras, eles não dialogam com nenhum desses sistemas, só com um deles, que são os receptores de volume no estômago. Então, se eu vou comer pizza, eu só sei que eu estou satisfeito se o meu estômago está cheio. Eu sinto o meu estômago cheio. É só aí que eu vou dar um sinal de que, olha, tá bom. E muitas vezes, se eu tenho uma relação de vício, eu vou ter esse sinal e vou continuar comendo, porque o sinal seguinte é tá bom, mas segue. Mas, de qualquer maneira, o estímulo de saciedade ele não vai acontecer. Ao contrário do que se eu comer bife, né? Se eu comer um churrasco, eu vou estar satisfeito muito antes de estar cheio, porque tem sistemas de regulação para isso. Né? Muitas vezes a gente está com fome, né? E vai lá e come, às vezes, dá uma beliscadinha num pedacinho de carne, assim, acabou, a sua fome já desapareceu, você não vai nem querer almoçar mais. Né? E o oposto disso, por exemplo, a castanha de caju salgada, né? Aquilo, pelo amor de Deus, gente, você quer um... Eu nem compro mais, eu não compro mais castanha de caju não. Torrada e salgada. Deixa eu te falar uma confissão de uma coincidência. Então, ontem à noite eu estava em casa, meus filhos estavam dormindo, a minha mulher tinha saído, né, com os amigos, eu estava em casa vendo futebol, e aí já tinha jantado, e aí abri a geladeira e tinha lá castanha de caju. E eu pensei, vou pegar um potinho pequeno, vou colocar aquela quantidade, vou sentar no sofá e vou comer. E fiz isso. Quando eu me dei conta, eu estava abrindo a geladeira de novo. Eu percebi, não, peraí,
Mas eu já estava automático, estava querendo mais. É impossível parar de comer aquilo. É impossível parar de comer. E na natureza a gente tem a castanha de caju, né? É todo mundo. Não tem ninguém que consiga sobreviver à castanha de caju. Quando eu compro, é de pouquinho. Um saquinho pouco e para dividir com alguém. Porque se eu tiver bastante em casa, enfim, vou me frustrar. Quando a gente compra aquela que é só assada, que não mistura com sal, ela é menos aditiva. Agora, a castanha de caju salgada, pode ter certeza, você não vai parar enquanto não acabar o pacote inteiro. É verdade. Não, doutor, tem um ponto. Lembrei, tem outros pontos aqui que eu queria só aproveitar nessa reta final aqui da live. A Vitória falou do açúcar na natureza. Eram 2 pontos, né? Quando se encontrava mais ou menos na época de frutas, e eram frutas silvestres com pouco açúcar. E se comia o quanto podia. Mas tinha uma outra situação, Vitória. O mel. Cara, o mel é abundante. Mas para conseguir o mel, você tem que correr um risco grande, né? Tá louco. Você não tinha roupa para ir lá pegar o mel? Você vai chegar o mãozão lá na colmeia? Deixa eu contar uma curiosidade que eu aprendi esses dias. Agora não vou lembrar, foi algum podcast, que eu não vou lembrar qual é. Mas foi uma pessoa que foi estudar aqueles povos aborígenes, ou os Hadza, ou alguma coisa, né, dessa linha, e estava contando que naquela época a principal causa de mortes em pessoas velhas não era nenhuma doença crônica, era acidentes quando foram buscar mel. Olha, nem sabia. Iam atrás de mel, que era uma coisa tão nobre, que as pessoas iam atrás, subiam na árvore e tal, e os acidentes eram a principal causa de morte nos idosos. Olha que loucura. O açúcar é muito desejado, né? Negócio louco aqui, imagina. Corremos risco pelo açúcar, né? Exatamente. Também, já tivemos guerras. Quantas guerras que já não se passaram aí por causa de açúcar, né? A Vitória falou de remédios para emagrecer, mas hoje o que está em febre também, há vários anos, são chás. E os chás oferecem muito risco, né? A sobrecarga hepática renal, inclusive vários chás, tem artigos publicados mostrando o risco, chás à base de ervas que são bem populares. E, enfim, a indústria é muito forte sobre isso, que começa a tirar os artigos. Basta estudar um pouco que você vai encontrar, não quero nem falar o nome aqui, mas é perigoso, né? E um outro ponto, doutor, ansiedade. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Claro. Tem uma coisa que eu acho importante falar sobre isso, além, claro, de alertar para os perigos que tem, e assim, a cada X tempo aparece uma notícia de alguém famoso que morreu por conta de ingerir esses chás, shakes e coisas assim. Mas tem uma reflexão que dá para fazer sobre isso, que eu acho fundamental, que é sobre o que se chama de via positiva e via negativa. E aí, positivo e negativo não tem a ver com bom e ruim, né? Tem a ver com o seguinte, em geral, com pouquíssimas exceções, a saúde se consegue pela via negativa. Significa retirando coisas e não adicionando coisas. É claro que, do ponto de vista psicológico, é muito mais prazeroso adicionar coisas do que retirar. É muito mais sofrido retirar coisas. Mas quando a gente pensa em emagrecimento, tratamento de diabetes, do ponto de vista alimentar, obesidade, síndrome metabólica, qualquer coisa, o que é efetivo é a via negativa, é o que eu deixo de comer, não o que eu coloco no lugar. As pessoas estão sempre procurando algo mágico, porque isso, na minha fantasia, me exime de precisar retirar coisas que eu gosto da minha alimentação. E aí começa qualquer coisa milagrosa, shakes e chás e coisas assim, que podem causar problemas sérios. É importante a gente perceber isso. A solução está, em geral, na via negativa, naquilo que eu deixo de comer, e não no que eu vou colocar no lugar. Perfeito. Vai no simples que funciona. Exatamente. E, enfim, eu não entro muito na área do Regis, mas às vezes eu fico tentando entender o que é que passa na cabeça de alguém que prefere fazer 2 refeições no dia à base de chá, de shake e não come comida de verdade. Eu não entendo, sabe? Mais carnes e ovos, por exemplo. Eu não consigo entender. É difícil, né? É o trabalho do Dr. Regis, mas, cara... E um outro ponto... Assim, quando a gente promete... Uma pessoa que, em geral, a pessoa que consome isso, chás e shakes, ela já tentou de tudo. Já tentou de tudo. E ela foi desenvolvendo uma ideia ao longo do tempo, muito arraigada, de que não é para mim, eu não nasci para ser magro, magra, é assim que eu sou, paciência, nada vai funcionar. Fruto das diversas tentativas frustradas que ela vai tendo. Essa pessoa, ela está propensa a... Se ela ouvir, bom, aqui tem um estilo alimentar que vai te ajudar, ela vai ouvir aquilo dizendo, mas eu já fiz 35 estilos alimentares. Se ela ouve, aqui tem algo mágico, aqui tem uma solução simples. Teu sacrifício vai ser, pare de comer e toma um shake. Isso ela vai.
Isso entra na cabeça dela. É claro que racionalmente ela pode achar que aquilo não funciona, mas esses são mecanismos inconscientes. Aquilo dá um alerta para ela, que ela diz, bom, isso aqui eu preciso tentar. E ela vai. Mas, doutor, é muito comum chegar praticamente, eu vou falar quase todo dia, alguém entrando em contato aqui pelas redes sociais, eu preciso emagrecer, eu estou disposto a fazer essa low carb cetogênica, mas eu não estou disposto a abrir mão da cerveja no final de semana, ou a pizza do final de semana. Sempre tem uma condição que você não está disposto a abrir mão. E isso se deve a quê? A falta de consciência de prioridades, como... Não, para mim isso é um mecanismo muito mais inconsciente do que consciente. Essa pessoa sabe que a cerveja... Se ela fala isso é porque ela sabe que a cerveja atrapalha. Uhum. Ela não diz, eu vou low carb, mas eu não abro mão do ovo. Ela sabe que a cerveja atrapalha. Então ela está dizendo, olha, isso aqui, inconscientemente é muito difícil para ela imaginar fazer isso. É a via negativa e a via positiva. Bom, isso aqui, via de regra, a pessoa vai falar, isso eu não abro mão, quando aquilo ali não tem um papel nutricional na vida dela. Tem um papel emocional, afetivo, de mitigar angústia, de ansiolítico. Aí sim, quando o papel é alimentar, a pessoa pode trocar uma coisa pela outra, né? Mas não é disso que ela está falando. Né? E é um erro que muitas pessoas cometem, né? As pessoas dizem, eu não vou fazer essa low carb porque eu não quero largar minha cerveja. Então, o que é melhor? Você passar a semana inteira comendo produto processado e no final de semana você tomar sua cerveja? Ou você passar a semana inteira comendo comida de verdade e só no final de semana você tomar sua cerveja? É melhor você fazer uma low carb meia boca e tomar sua cerveja no final de semana do que você fazer tudo errado. É aquilo que a gente fala, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Né? E as pessoas têm essa noção do 8 ou 80. Ou eu sou perfeito ou eu não sou nada. Né? Eu concordo plenamente. O que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte, na minha cabeça é sempre uma equação de dois fatores. Primeiro é o seguinte, tem que ser uma intervenção eficaz, senão não tem sentido nenhum. Então, assim, para isso que a gente quer, para esse objetivo, que pode ser vários, tem que ser uma intervenção alimentar eficaz. O segundo com a menor restrição possível. Então, assim, pode ser que se uma pessoa diz, bom, eu quero fazer uma cetogênica para tratar o meu transtorno bipolar, posso tomar minha cerveja no final de semana, sábado e domingo? Não. Porque tem que ser eficaz, e se tu fizer assim, não vai ser eficaz. Ponto. Vamos supor que a pessoa diga, olha, eu tenho aqui uma síndrome metabólica leve, eu preciso perder os meus 4, 5 quilos, e a minha alimentação é um lixo. Eu como pizza, hambúrguer, salgadinho e tomo cerveja no fim de semana. Eu posso abrir mão de tudo isso, mas manter a cerveja. Vamos fazer? Provavelmente vai ser eficaz. Então, as questões de gatilhos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque há pouco tempo tinha uma colega minha, uma amiga da faculdade, que bebia muito todo final de semana. E aí eu conversei com ela, falei, cara, vamos fazer uma low carb e tal. Vamos tentar, mas eu não quero abrir mão da minha bebida, não. Eu falei, tudo bem, pode tomar essa bebida, mas durante a semana eu te ajudo, tal, vamos trocando ideias, você vai fazer uma low carb bem feita, e no final de semana você pode beber o tanto que você quiser. Porque eu sabia que se eu falasse com ela assim, você não pode beber, na hora que se eu desse o gatilho do não, aí ou ela não faria, ou ela ia tentar segurar aquilo para depois descompensar. Eu falei, não, pode tomar o tanto que você quiser, continua tomando sua bebida, mas vamos tentar acertar essa alimentação. E naturalmente eu percebi que ou ela começou a ficar constrangida de alguma forma, ou ela percebeu que ela estava tendo tantos ganhos durante a semana, que ela passou a beber menos durante o final de semana, até chegar ao ponto de não beber mais, por conta própria. Como que funciona essa questão dos gatilhos, de você, muitas vezes, você não apertar a pessoa, deixar a pessoa fazer o que quiser e a pessoa naturalmente depois se regular? Isso realmente acontece? Como que funciona isso? Isso acontece muito, assim, isso acontece muito. Aí, de novo, né, a psicanálise ajuda a gente a entender isso. Porque, assim, todas as pessoas, a nossa mente funciona de uma maneira em que ela está sempre tentando buscar um equilíbrio, mas esse equilíbrio significa o seguinte, é um estado onde eu vou despender a menor quantidade de energia psíquica para me manter vivendo desse jeito. Isso não tem nada a ver com sofrimento. Então, uma pessoa obesa, que está no dia a dia com muita limitação com isso, ainda assim ela está psicicamente num estado equilibrado que parece para ela, inconscientemente, que ela está gastando menor quantidade de energia. A mente está buscando isso. E vale a mesma coisa para o corpo. A gente fala, uma pessoa que quer obesa, está emagrecendo, isso é antinatural, o corpo está tentando não emagrecer. Ele está naquele estado de equilíbrio. Vale a mesma coisa para a mente. Quando a pessoa fala assim, olha, vamos fazer essa low carb, mas eu não vou abrir mão da minha bebida no fim de semana, ela está dizendo, em outras palavras,
A minha bebida do fim de semana tem um papel na minha vida, na minha mente, né? Uhum. Que eu não posso ficar sem ele agora. Se eu ficar sem esse papel que a bebida tem agora, eu vou desmoronar. Não vai dar. Uhum. Ela está te dizendo, em outras palavras, isso. Essa seria a tradução, né, psíquica do que ela está te dizendo. E o que tu fez para ela? Que foi fantástico. Tu disse, tudo bem, tu precisa disso aqui agora, isso aqui está sendo fundamental para ti, segura, mantém isso, muda o resto. Uhum. O que acontece com o tempo? Tanto do ponto de vista físico, fisiológico, quanto do ponto de vista mental, ela vai melhorando e vai percebendo que ela vai tendo outras ferramentas. Uhum. E ela não vai precisar mais do papel que a bebida tinha. Então ela vai poder cada vez diminuir mais, até que eventualmente ela não precisa mais. Se ela quisesse continuar bebendo um pouco, não seria problema nenhum. Mas aí a bebida não teria o papel que ela tinha. Só que se tu disser para ela, olha, tu vai ter que abrir mão disso, não iria funcionar. Ela está te dizendo, isso aqui, se tu me tirar isso aqui, eu desmorono. Deixa isso. Né? Tu diz para ela, tudo bem, segura nisso, tira o resto. Né? A pessoa fica até surpresa, né? Nossa, mas então eu posso fazer assim sem ter que tirar a minha bebida? Fala, pode. E aí, quando a gente fala o pode, a pessoa fala, nossa, você parece que meio que corta as amarras dela, você desarma a pessoa, sabe? Exatamente isso. É muito legal. Perfeito. Doutor Regis, muito obrigado, cara. Foi incrível. Pô, eu que agradeço. Foi muito bom. Eu poderia ficar mais 1 hora conversando. Só mais uma questão. Por coincidência, antes de ontem, eu fiz uma pergunta no meu Instagram, algumas questões sobre quem tinha dificuldade de emagrecer, manter o peso, enfim. 75% das pessoas disseram que tinham dificuldade de emagrecer ou manter o peso. Dessas 75% de pessoas, 80% era por questões de ansiedade e emocional. E aí eu acredito que seja, eu não posso generalizar, mas desse ponto de vista, eu acho que a maioria das pessoas que tem dificuldade de emagrecer tem alguma relação emocional, ansiedade. Eu sei que cada indivíduo é diferente, mas, de um modo geral, que conselho você pode dar agora para quem tem alguma barreira emocional ou alguma dificuldade de ansiedade e compensa na alimentação? Que primeiro passo pode dar? Essa é uma pergunta difícil, assim, né? Porque sendo uma coisa tão complexa, Sim. O que eu sempre digo assim é que, bom, não vai ter uma dica milagrosa, né? Não vai ter uma coisa que eu vá dizer que pronto, né, desatou todos os nós. Mas o que eu vejo muito assim é que o que faz muita diferença é uma coisa que eu chamo de assim, é uma atitude reflexiva, sabe? Porque assim, a pessoa pode estar sofrendo com ansiedade, ela não consegue fazer as mudanças que ela acha que deveria fazer, na alimentação, ela não consegue mudar a alimentação porque ela sente que a ansiedade atrapalha. Isso é super frequente, como tu disse, é a regra. E bom, se é a regra, tudo bem, né? O problema não está aí especificamente. Mas tem pessoas que quando pensam em fazer alguma mudança, elas têm uma atitude, eu vou cuidar com um termo, assim, porque eu não quero ser pejorativo, mas uma coisa meio derrotista, assim, tipo, não vai dar, não vou conseguir, não tem como. Eu entendo que a pessoa está sentindo isso. Geralmente ela já tentou muitas vezes, não conseguiu, essa ideia vai se criando na cabeça dela, e de novo, não é um problema individual dela, não é dizer que ela não deveria estar sentindo isso. Mas o que eu tento fazer com as pessoas que chegam para mim é tentar mudar o olhar um pouco para uma atitude curiosa, do tipo, o que vai acontecer se eu promover essa mudança aqui? O que será que vai acontecer? O que será que vai mudar? Se eu tentar aqui 2 meses cortar o açúcar, farinha, às vezes eu falo, olha, vamos se concentrar em 3 coisas, farinha, açúcar e óleo. Vamos ver o que acontece. Vamos ter esse olhar curioso. Se a pessoa consegue ter esse olhar curioso, ela consegue primeiro tolerar mais a abstinência inicial que vai ter, e depois ela consegue perceber a melhora. Outra coisa que eu costumo falar muito para os pacientes é que tirar o olhar do peso e colocar para outras coisas. Cada vez mais eu abordo isso com as pessoas, porque as pessoas chegam, claro, querendo perder peso, né? Elas estão pressionadas até por uma questão cultural, estética, com o peso, e dá para entender isso. Por outro lado, a perda de peso é uma coisa a longo prazo, né? Difícil de imaginar até. A pessoa não consegue visualizar ela magra. É uma coisa muito abstrata, né? E quando a pessoa fica esperando isso, e em 1 mês ela não tem a perda de peso que na fantasia ela gostaria de ter, ela vai desanimando. Mas o que eu proponho para pessoas? Vamos ver como é que fica o teu humor, a tua concentração, a tua ansiedade, o teu nível de energia, a tua qualidade de sono. E ela começa a se dar conta que isso, às vezes, em 2 semanas melhora horrores. E aí, se ela consegue ter esse olhar curioso para o que ela vai ter de benefício, ela vai conseguir implementar mudanças. Então, eu diria assim,
tentar ter um olhar reflexivo e curioso para as possibilidades que se tem, talvez seja a melhor coisa que a pessoa possa fazer. Isso mesmo. Ótimo. Eu sei que minha pergunta foi muito forte, né, geral, mas esse trabalho reflexivo de autoconhecimento é fundamental para todo mundo, né? Porque, vez ou outra, como você relatou a questão da castanha, às vezes a gente se pega se comportando no automático e enfim, de repente já foi. Né? Isso acontece toda hora. Eu lembro de uma paciente que dizia isso, começou a low carb, estava indo bem. E 2 semanas ela me dizia isso. Às vezes eu vou para a geladeira, pego alguma coisa, como, e eu só me dou conta quando eu estou comendo já. Angustiada, dizendo o que está errado comigo. E eu dizia para ela, não tem nada de errado, é isso mesmo. Segue o baile. Isso daqui a pouco só deixa de acontecer. É assim que funciona, a mudança é assim. Mas é difícil, né? É difícil lidar com isso. Mas para mim o olhar tem que ser esse. As pessoas têm muito medo do fracasso, né? As pessoas pensam que se elas errarem ali, acabou, o processo não vai continuar. E isso eu vejo muito isso no dia a dia, né? As pessoas erram, pensam, pisei na jaca. Pronto, eu sou um fracassado, um perdedor. Tá vendo? Olha aí, eu não consigo. Tá vendo? Eu sempre vou pisar na jaca. E aí a pessoa chuta o balde geral e não volta. Né? Isso é uma coisa muito frequente. As pessoas têm medo do fracasso e quando elas erram, elas falam, tá vendo? Eu errei, eu sabia que eu ia errar. E aí elas largam. Quer ver uma coisa, um exercício interessante que eu faço com praticamente todos os pacientes que chegam assim, com obesidade, já tentou fazer 35 dietas, nunca funcionou, funcionava e voltava, e chega dizendo, eu não tenho força de vontade, eu erro, eu não tenho perseverança, eu não consigo, eu não tenho disciplina. Isso está assim, tatuado na cabeça dessa pessoa, né? Arraigado, é uma certeza que ela tem. Aí eu faço uma coisa simples que é o seguinte, isso eu fui me dando conta com o tempo. Eu pergunto assim, trabalha. No teu trabalho, tu chega na hora, chega no horário, cumpre os prazos, entrega alguma tarefa assim fora do prazo, tu atrasa? Não atrasa. Tá. Em casa, tem filho? Tem. Teu filho, tu deixa sem comida? Não. Tu acorda ele na hora para ir para a escola? Sim. Então, como é que nós vamos chegar à conclusão de que tu não tem disciplina nem força de vontade se tu faz tudo isso? E a única área em que tu não consegue fazer é na alimentação. Para ajudar a pessoa a se dar conta que ela não é um problema de caráter dela, ela tem uma relação de vício com a comida em geral, e é isso que nós vamos ter que tratar. Mas não é um teste de caráter. Eu falei para uma paciente um dia, e ela ficou uma frase que ela gostou e depois replicou, eu falei para ela, cetogênica não é teste de caráter. Nós não estamos testando se tu tem força de vontade, nós estamos tentando desenhar uma alimentação que tu vai conseguir seguir. Simples assim. Se tu não conseguiu por aqui, nós vamos por ali. Ponto. Exato. Isso aqui não é um teste para dizer se você é bom, se você é ruim, se você é um perdedor, se você é um vencedor. Não é isso. Isso aqui não é uma competição. A gente não está aqui para poder testar o quão competente você é. A gente está aqui para poder te ensinar. É um processo. Exatamente isso. Cara, eu ficaria mais umas 2 horas aqui. Eu vou me segurar para não levar mais adiante, tá? Ó, o doutor Ricardo estava lá no Brasil Low Carb, tá elogiando o Regis. Excelente. Que maravilha. Obrigado. Doutor Ricardo. E o Reinaldão, só para encerrar agora de vez, Regis. Gostaria de saber se já teve algum paciente adulto com epilepsia e conseguiu remissão na cetogênica terapêutica. Já tive um paciente, eu não implementei a cetogênica para ele já vinha fazendo. Foi consultar comigo por outros motivos. Paciente que veio por epilepsia, ainda não. Não é difícil pensar em epilepsia, consultar com um psiquiatra. Em geral, você vai para o neurologista. Né? Então, ainda não tive. Mas é uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, porque é o uso original da cetogênica, né? Seria como um voltar às origens. Perfeito, agora é de vez. Ó, um elogio para Maria Vitória. Ivone, triatleta. Ela é de Floripa, Ivone. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivone. Fico muito feliz aí. Valeu pelo carinho. Agora, de fato, doutor Regis, mais uma vez, muito obrigado. Excelente aula. E eu estou vendo que a gente vai ter que marcar outra, tá? Cara, vai ser um prazer. Foi excelente, muito bom. Eu acompanho o Atletas Low Carb há muito tempo. Eu sou um corredor amador e sempre treino em jejum, corro meia maratona em jejum. Acompanho o conteúdo do Atletas Low Carb há bastante tempo. E, é um prazer estar aqui. E não vive de mau humor por conta da cetogênica, né? Muito antes, pelo contrário, né? Obrigado. Vitória, show de bola. Mais uma, né? Mais uma. Tamo junto, cara. Foi um prazerão estar aqui hoje. Valeu. Sensacional, doutor Regis. Bora lá. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Pessoal. Valeu. Tchau, tchau.